Ok? Então vamos para a primeira questão de física aí. Olha aí na telinha. Três esferas idênticas são lançadas de uma mesma altura h, com velocidades de mesmo modo. A esfera A é lançada verticalmente para baixo, a B é lançada verticalmente para cima e a C é lançada horizontalmente. Qual delas chega ao solo com maior velocidade em módulo? Então vou reler rapidamente o exercício, como você deve fazer no vestibular. Faz a primeira leitura, né? Depois lê novamente e vai grifando o que tem mais importante. Então olha só, três esferas idênticas, significa a mesma massa, mesmo material, mesma densidade, são lançadas de uma mesma altura, com velocidade de mesmo módulo. A esfera A é lançada verticalmente para baixo, B é lançada verticalmente para cima e C é lançada horizontalmente. Qual delas chega ao solo com maior velocidade em módulo? Despreze a resistência do ar. Aí ele deu a figura aí na questão, ó. Então aí as três esferas, a esfera A lançada verticalmente para baixo, a esfera B lançada verticalmente para cima e a esfera C você observa que ele está lançado aí com a velocidade VO na horizontal. Aí ele quer saber qual dessas três esferas vai chegar embaixo aqui no solo com maior velocidade. Ora, vestibulando, o que foi que vocês aprenderam? Existe a energia mecânica, tá? E a energia mecânica, nessa parte de movimento, ela se divide na energia cinética e na energia potencial. A energia cinética, a energia de movimento, vocês viram que depende da massa, da velocidade ao quadrado, sobre 2, é a formulazinha da energia cinética. E a energia potencial depende da massa, da aceleração da gravidade e da altura que é lançada. Observem, vestibulandos, que energia é um conceito muito importante e facilita muito as resoluções desses exercícios por dinâmica, porque se você fosse fazer essa questão usando as equações de lançamento vertical, usando as equações de força, de aceleração, você iria resolver, mas levaria muito tempo e poderia, lógico, ter mais probabilidade de algum erro. Se você for para o conceito de energia, a coisa melhora. Olhe para cá, para cá, para cá comigo, isso. Por que melhora? Porque você tem que ver que a velocidade que um corpo vai chegar, o impacto que esse corpo pode provocar, o trabalho que ele pode realizar, está associado à sua energia, tá certo? Então observe que aquelas três esferas, A, B e C, elas estão na mesma altura. Se elas estão na mesma altura, elas têm a mesma energia potencial, que conforme eu relembrei aí para vocês na sala de aula, a energia potencial está relacionada com a altura em relação a um determinado referencial que ele se encontra, tá? Então as três esferas têm a mesma altura. As três esferas são idênticas, possuem a mesma massa e foram lançadas com a mesma velocidade inicial. Então significa dizer que todas também vão ter a mesma energia cinética inicial. Ora, se a energia mecânica, como vocês viram em sala de aula, é a soma da energia cinética mais a energia potencial, como todas têm a mesma massa, a mesma velocidade inicial e estão na mesma altura, significa dizer que todas vão possuir a mesma energia cinética, que todas vão possuir a mesma energia potencial, ou seja, que a energia mecânica delas são iguais. Se nós pararmos um pouco para pensar e sabermos e lembrarmos, né, que a energia é aquela capacidade de realizar trabalho, você vai raciocinar direto de que as três esferas vão chegar com a mesma energia lá embaixo. Lógico, mudando a cinética, porque vai mudar a velocidade, mudando a potencial, porque à medida que ela vai perdendo a altura, a potencial vai se transformando em cinética, tá certo? Mas conservando o mesmo valor da energia, porque a energia mecânica é a cinética mais a potencial. À medida que as esferas vão chegando ao solo, vão aumentando a velocidade e vai aumentando a energia cinética. Mas para compensar, vai diminuindo a energia potencial, que a energia potencial depende da altura e a altura dela está diminuindo. Mas a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. O que a cinética ganha, a potencial perde, porque está perdendo a altura. Mas a energia mecânica fica constante, tá? Então a realização de trabalho é o mesmo. Então significa dizer que essas três esferas lá no solo,
elas vão chegar com a mesma energia cinética, né? Com a mesma energia mecânica, ou seja, a energia potencial que elas tinham vão ser todas transformadas em energia cinética. E como a energia cinética inicial delas era a mesma, elas vão chegar lá embaixo com a mesma energia, que é a energia cinética final. Como todas têm a mesma massa, todas então vão chegar com a mesma velocidade final. Então, voltando aí para a telinha, ó, uma questão muito interessante, que você mataria essa questão, lembrando que todos têm a mesma massa, a esfera A, B e C tem a mesma massa, tem a mesma velocidade inicial, então vai ter a mesma energia cinética, que é massa, velocidade sobre 2. Todas estão na mesma altura, têm a mesma massa, então vão ter a mesma energia potencial. Então, significa que quando elas chegarem aqui embaixo, toda a energia delas vão ser transformada em energia cinética, assim que estiverem encostando aqui embaixo. Então, elas vão ter a mesma massa, ter a mesma velocidade, vão ter, lógico, a mesma velocidade. Então, olha a resposta, olha a pergunta que foi feita. Só voltando aqui um pouquinho. Isso. Qual delas chega ao solo com maior velocidade em módulo? Ora, como todas as esferas possuíam energias iguais lá em cima, e como só existe a força-peso aí, tá certo? Então, nós podemos dizer, com certeza, a força-peso, força conservativa, nós podemos dizer que essas três esferas, a A que foi lançada para baixo, a B que subiu e depois desceu, a C que foi horizontal e vai chegar lá embaixo, todas elas vão chegar lá embaixo com a mesma energia cinética, ou seja, vão chegar com a mesma velocidade. Então, olha aí a resposta que nós colocamos para vocês. A energia mecânica total do sistema se conserva. A única força que atua nas três esferas é a força-peso, que é uma força conservativa. Portanto, a velocidade final das três esferas será a mesma. Então, voltando lá, ó, a questão, acompanha aí e lembre-se que se aparecer questão desse tipo, questões relativas à energia, a lançar a esfera e perguntando sobre velocidade, ó, lançou para baixo, para cima, na horizontal, lembre-se que a energia mecânica se conserva, tá? Só tem a força-peso, desprezou o atrito com ar. Então, se elas têm a mesma energia cinética lá em cima e a mesma energia potencial lá em cima, elas vão ter a mesma energia mecânica lá em cima e aqui embaixo, ou seja, vão chegar com a mesma velocidade. Ok, vestibulando? Então, questãozinha aí de energia boa para vocês. Vamos agora para a segunda questão, falando um pouco aí sobre trabalho, né?